Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos aprender um nhoque de batata doce sem glúten. A gente escolheu uma receita coringa para que você possa adaptar na sua casa para várias cores e sabores. O segredo, e todos eles você vai aprender aqui na aula de hoje, para que depois você possa replicar sem erro, nunca mais errar o nhoque aí da sua casa. Vamos começar? O primeiro passo é escolher bem os seus ingredientes. No nhoque tradicional, nós vamos ter normalmente a mistura de uma batata com farinha de trigo, eventualmente com gema ou com outro tipo de gordura. E na versão de hoje, nós trouxemos a batata doce, que é um tubérculo bem fibroso e que traz uma característica mais adocicada, veludada para a nossa massa. E também um mix de farinhas sem glúten, para que nunca mais dê errado o seu nhoque inclusivo aí na sua casa. Então, vamos começar falando da seleção de ingredientes. A gente vai ter como primeiro ingrediente a batata doce. Então, na batata doce de hoje, eu escolhi uma batata doce branca, a mais fácil de encontrar, tradicional, mas você vai poder fazer com vários outros tipos de batata doce. E a gente vai precisar que essa batata doce seja média, não muito pequena e também não muito grande, para que a gente não erre o tempo de cozimento. O grande primeiro segredo do nhoque perfeito é como que você vai cozinhar a sua batata ou o seu tubérculo. Isso porque, para um nhoque ficar aveludado, gostoso ao paladar, você precisa utilizar a menor quantidade de farinha possível. E para utilizar a menor quantidade de farinha possível, você tem que acertar o cozimento da sua batata. É por isso que a maneira mais fácil de não ganhar umidade no ingrediente é assando o seu tubérculo. É o que a gente vai fazer hoje. Aqui na Natural Chef, nós sempre escolhemos assar ele com casca. Então, independente do tipo de batata que você estiver usando, asse com casca. A gente vai colocar ela em uma travessa e levar para o forno a 180 graus, no caso dessa batata, por cerca de 50 minutos. Se você for usar uma batata mais fibrosa do que a batata doce branca, que é bem macia, você pode e deve enrolar a sua batata doce em um papel manteiga. Isso para garantir que ela não queime e possa cozinhar por mais tempo. Vou levar para o forno e já vou contar para vocês como que a gente faz as adaptações. Eu separei uma dica aqui na tela de quais adaptações podem ser feitas e como é importante que você preste atenção no tempo de cozimento. O nhoque que a gente vai fazer hoje é de batata doce branca, mas se você trocar para batata doce roxa, para batata doce laranja, para uma banana da terra, abóbora, cada uma tem a sua textura e por isso o tempo de cozimento vai mudar. A gente precisa atingir o grau de umidade perfeita, ou seja, não deve ter umidade no seu cozimento e por isso que o tempo e a temperatura às vezes vão alterar um pouquinho. Então, vamos dar uma olhada na tabela que eu preparei para vocês. A batata doce roxa, ela costuma ser muito mais fibrosa. E por isso ela precisa assar por mais tempo. Essa é a batata que quando você for fazer o seu nhoque de batata doce roxa, você deve enrolar essa batata no papel manteiga e deixar ela assando por mais tempo, numa temperatura mais controlada também. 180, 200 graus no máximo, dependendo do forno da sua casa. A batata doce branca, que acho que a gente está usando, e uma batata normal, né, a batata inglesa, a Asterix, elas normalmente são mais macias. Então, em alguns fornos a 180, 200 graus, a gente consegue que ela fique macia de 45 minutos a 50 minutos. Também depende do tamanho da batata. Agora, se eu for fazer com a banana da terra, que é bem macia, de 20 a 30 minutos eu já consigo a consistência para fazer um purê cremoso e adequado para dar o ponto de nhoque. Eu também posso fazer com abóbora, e a abóbora, o tempo de cozimento vai depender se eu vou assar ela com casca, sem casca. Aqui na escola, normalmente, a gente
assa com casca pela praticidade e deixa ela, corta em 4 a 5 partes e deixa ela no forno por cerca de 30 a 60 minutos, dependendo do tamanho que você fez os seus cortes. Esse tempo de cozimento é muito importante, porque se você cozinhar demais, você vai trazer muita secura para o seu creme, e se você cozinhar pouco, você não vai conseguir a consistência aveludada que a gente quer no purê. 50 minutos depois, vamos dar uma olhada como que está o cozimento da batata. Bom, gente, vocês percebem que ela já diminuiu de tamanho, né? Ela continua sequinha. E é muito legal assar ela na casca, porque daí ela vai continuar macia por dentro. Se você abre ela mesmo na casca para assar, o que vai acontecer? Ela vai ressecar demais e vai dificultar um pouquinho depois na elaboração do teu purê. É bem importante que você tire do forno e, claro, com cuidado, porque a batata está quente, você abra e descasque ela. Porque para que o seu purê, que dá início à nossa receita, fique aveludado e cremoso, é importante que você manuseie a batata ainda quente. Então, aqui com cuidado, eu vou usar um garfo e uma faca com a serra, que vai ficar mais fácil de eu abrir. Eu vou mostrar para vocês aqui a consistência da nossa batata. Olha só. Ao mesmo tempo que ela assou e está macia, vocês vão ver que ela não está desmanchando. Ela está bem legal. E se eu começar a mexer, manipular ela ainda quente, eu vou ter um purê bem liso e cremoso. Então, segunda dica muito importante para o seu nhoque dar certo é que você tenha um purê liso e cremoso, porque daí esse nhoque vai desmanchar na boca. Você pode também fazer um nhoque mais rústico, só fazendo purê com o garfo, deixando pedacinhos de batata, fica bem legal também. Mas ele desmancha na boca quando você deixa um purê bem liso. E para chegar nesse purê liso, não é legal que você bata no liquidificador ou use algum aparelho, isso porque se você bater para chegar nesse purê liso, você vai criar umidade e daí aumenta a quantidade de farinhas, não é legal. O que a gente vai fazer? De uma maneira simples, em casa você pode usar um garfo para tirar e manusear e fazer o seu purê, um garfo e uma peneira, ou você pode também usar o amassador de batatas. Eu aqui vou tirar da maneira mais simples possível e começar o nosso purê. Amassei com o garfo e agora, para deixar ele bem liso, eu vou usar uma peneira, não muito fina, como a gente comentou, porque essa peneira vai fazer com que eu consiga aquele purê aveludado, que é o grande segredo do nosso nhoque. Agora sim, com o purê bem liso, é momento de temperar e começar a misturar os ingredientes que darão origem ao nhoque. Aqui eu vou colocar, então, primeiramente, a nossa gema de ovo. Eu estou usando uma gema de ovo caipira, mas se você estiver fazendo adaptação para receita vegana, é só trocar por 20 gramas de azeite de oliva, que também fica uma delícia. Eu vou só abrir aqui o meu purê. Vou colocar a gema no centro. E aí, com o auxílio de uma espátula, eu vou misturar bem. Uma dica bem importante aqui é que, quando você terminar de amassar o seu purê, você não pode colocar a gema com a batata muito quente, ela já vai ter resfriado. Mas também não é legal que você leve a batata para a geladeira, porque se ela for para a geladeira, ela ganha umidade. Então, o ideal é que você termine de amassar o seu purê e já misture a gema ou o azeite de oliva, se você estiver fazendo a versão vegana. É nesse momento também que a gente vai temperar a nossa massa do nhoque. Na versão de hoje, eu vou colocar bastante pimentinha preta,
a pimenta do reino, que fica super legal. Nessa massa, ficaria legal a gente colocar açafrão também. O açafrão da terra tem a curcumina, que até fica potencializada a sua absorção quando a gente mistura a pimenta preta. Mas como a massa é clarinha, hoje eu vou usar salsinha para deixar alguns pontos de verde na massa. Então, tudo que você quiser usar de tempero pode ser usado nesse momento. Além da pimenta e da salsinha, hoje eu também vou colocar o sal. Importante não esquecer. A partir daqui, só falta a gente misturar o nosso mix de farinha sem glúten. Para essa receita dar certo sempre, a gente fez um mix super versátil. Nós vamos misturar farinha de arroz branca. A gente está usando a branca porque a farinha de arroz integral para o nhoque, que é uma massa tão delicada, traria muito retrogosto. Para trazer mais fibras e também trazer aglutinação na receita, nós vamos colocar farinha de linhaça dourada e goma xantana. Vou misturar bem para homogeneizar. E aí a gente já tem o mix pronto para poder ser usado na nossa receita. Vocês lembram que eu contei para vocês que o principal segredo do nhoque, além do cozimento da batata, é que a gente tem que usar a menor quantidade de farinha possível? É a partir de agora que começa a magia dessa receita. Eu tenho, então, a minha massa de batata pronta e o meu mix de farinhas. E é muito importante que, a partir de agora, você use só metade do seu mix de farinha e vá colocando ela aos poucos. Então, eu deixei o mix pronto, vou colocar um pouquinho desse mix na minha bancada e metade dele eu vou misturar, então, na massa do meu nhoque. Vou deixar uma boa quantidade para eu trabalhar depois e vou começar a mexer. Você pode também ir colocando aos pouquinhos, o que é importante para você não perder o ponto da sua massa. Chega um momento que, com bem pouca farinha, a sua massa já começa a desgrudar da mão. Olha só como ela já está ficando linda. A partir daqui, é que eu vou, aos poucos, começar a moldar. Olha só. Vou começar a moldar aos poucos, com bem pouca farinha. Independente do tipo de batata, o tubérculo que você estiver usando, até mesmo de banana ou de abóbora, é bem importante que você use bem pouca quantidade de farinha e que tenha ainda uma certa umidade no momento que você vai começar a moldar. A partir de agora, então, eu coloquei aqui na minha bancada com um pouco do nosso mix de farinhas. Eu vou separar ela em 4 partes. Vocês vão perceber, cortando aí na sua casa, que a parte central normalmente é mais úmida. É assim mesmo, você não vai perder o seu nhoque por conta disso. Aos poucos, a magia da cozinha é a hora de abrir um bom vinho ou fazer uma água aromatizada, chamar a criançada para ajudar também na cozinha. Nós vamos empanar a nossa massa para usar uma quantidade bem pequena de farinha. Então, ela está úmida aqui, eu coloquei um pouco de farinha na bancada, vou empanar ela bem pouquinho e daí sim eu começo a abrir. Eu vou formar rolinhos bem finos, mas aí é de acordo com a sua preferência. Eu sempre deixo também um prato com um pouco de farinha, do nosso mix de farinha sem glúten, claro, do lado para que a gente possa deixar os nossos nhoques e decidir o que vai fazer com eles depois. Você pode usar um cortador de massa, você pode usar uma faca. Eu vou, então, fazer mais ou menos aqui de 1 a 2 centímetros,
só cortar rapidamente o nosso nhoque. Vocês lembram que eu falei para usar a menor quantidade de farinha possível? Se vocês verem, o nhoque dentro ele ainda está úmido. Nesse momento, para guardar, eu vou colocar um pouquinho do mix de farinhas. E aí, sim, ele vai para o nosso prato. Bem soltinhos, para que eles não grudem. Sempre tomando cuidado, quanto menos farinha, melhor. A gente pode fazer também esse nhoque recheado, e para isso é só deixar o seu rolinho um pouquinho mais largo e cortar em pedaços um pouco maiores. Ou se você não for intolerante ou alérgico ao leite, também pode usar um cubinho de um queijo mussarela, que seja só leite, fermento lácteo e sal para ser mais saudável, ou até mesmo um queijo gorgonzola, um queijo de sua preferência. Eu vou cortar, então, um pouquinho maior. Conforme vocês estão vendo aqui. E aí a gente faz um furinho no meio, que é onde a gente vai colocar o nosso recheio. Hoje eu vou colocar um pedacinho de queijo só para demonstrar. E aí a gente enrola como se fosse uma almôndega. Outro formato super legal que pode ser feito com um garfo simples é você pegar o nhoque que você fez, espremer contra o garfo. Você precisa observar se saiu do outro lado e enrolar para ficar bem parecidinho com o nhoque tradicional. Olha como fica lindo! Nhoque pronto para o cozimento ou também para congelar. Você pode congelar de duas maneiras. A partir de agora, só colocando em um recipiente e congelando assim mesmo, cru. Ou você pode fazer o cozimento, o branqueamento que eu vou mostrar agora, e congelar depois de cozido. As duas maneiras são adequadas e aqui na Natural Chef a gente fala que quem guarda sempre tem. Então, é muito legal que quando você fizer o seu nhoque em casa, já faça uma quantidade maior para poder usar rapidamente quando quiser fazer as variações de sabores aí na sua casa. Eu deixei pronto já com as outras batatas para vocês verem a variação. Aqui eu fiz com batata doce roxa, a batata doce laranja, que é bem adocicada, bem interessante. Esse é o que a gente acabou de fazer. E olha como fica lindo também o nosso nhoque recheado. A última dica super importante é sobre o cozimento. A sua água precisa estar realmente fervendo. Tem gente que tem medo de colocar o nhoque na água fervendo, medo que ele desmanche. Na verdade, se você fez o passo a passo certinho, utilizou bem pouca farinha, deixou o purê no ponto certo, a água fervendo vai permitir com que você cozinhe o seu nhoque mais rapidamente, ele não se desmanche. O que eu fiz aqui? Eu deixei uma panela com água e sal somente, não é legal que você coloque azeite junto. E do lado eu coloquei um vidro com água e um pouco de gelo. Isso porque eu vou cozinhar meu nhoque por cerca de 1 minuto, vou resfriar para cessar o cozimento e aí sim eu posso guardar ou esperar quanto tempo eu quiser para adicionar o molho. Vamos começar?
nhoque já cozido, agora eu posso usar no molho que eu quiser. Você pode aí na sua casa fazer várias variações conforme nós indicamos na apostila. Vocês podem utilizar o molho vermelho, vocês podem utilizar o molho bechamel funcional que vocês aprenderam neste módulo, assim como o molho pesto, o pesto rosso, o pesto genovês, o que rende muitas variações. Ao invés de cozinhar ele, depois misturar no molho, uma outra maneira de fazer é assar ele cru por cerca de 10 a 20 minutinhos até que ele fique bronzeado e dá uma aparência e uma crocância bem legal para o nosso nhoque, porque ele fica cremoso dentro e crocante por fora. Eu preparei um vídeo bem especial mostrando ideias de empratamento para você arrasar no seu nhoque aí em casa. Mas para o de hoje eu vou usar o clássico molho de tomate. Você poderia ter colocado o molho de tomate esquentar também na panela e cozinhar o seu nhoque, né? Depois de ele estar branqueado, 1 minutinho de cozimento, resfriado, você pode esquentar ele no molho de tomate também. Aqui eu estou com o meu molho já quente. Vou fazer um empratamento utilizando o que a gente acabou de fazer. Tem quem adore um nhoque envolto no molho. Aqui a ideia do assado é justamente ter uma diferença nas consistências, o molho super cremoso e o nosso nhoque assado mais crocante. E eu vou finalizar só com um pouquinho de manjericão fresco, que eu tenho certeza que vai fazer bastante sucesso. Espero que você tenha gostado de aprender a técnica do nhoque de batata doce perfeito, aqui na versão inclusiva, sem nada de trigo, e inclusive podendo ser adaptado também para a versão vegana. A gente vai querer acompanhar aí nos seus estudos as variações que você vai fazer em casa. Varie os sabores, varie as cores, troque os molhos, faça um empratamento lindo que a gente tem certeza que esse prato vai fazer sucesso.